Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, nós estamos aqui para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, religião e assuntos afins. E vocês sabem, nas últimas segundas-feiras eu tenho sempre procurado colocar temas que vocês estão pedindo. É lógico, há outros temas que a gente chama de pauta fria, vamos dizer assim. Há temas que vêm por uma descoberta arqueológica e é bom noticiar. Então, vamos para o nosso bate-papo hoje sobre o Irã na Bíblia Sagrada. Vamos então falar sobre o Irã. Estão prontos aí? Prontos para uma aula, para você entender tudo sobre o Irã? Então aproveita esse momento, chama lá a sua mãe que está lá na sala, o seu pai, reúne a família para assistir essa aula sobre o Irã, reúne outras pessoas, e é lógico, eu vou falar sobre a história do Irã e também qual a relação do Irã com a Bíblia Sagrada. Uma vai complementar a outra. Então vamos lá. Primeira coisa para você entender como é que funciona o processo do Irã. O Irã, hoje, ele está localizado no continente asiático, tá bom? Ali a capital do Irã moderno é Teherã, no passado não foi assim. É um país com 92,4 milhões de habitantes. Eu estive no Irã, vou mostrar algumas fotos do Irã para vocês. E você tem hoje o líder supremo, Ali Khamenei, que é o chefe de Estado maior ali. Eles vivem numa teocracia, mas estão numa transição que provavelmente, talvez até o final dessa semana, isso pode ser atualizado, o regime do Ayatollah vai cair. Provavelmente, nos próximos dias. E agora os Estados Unidos estão ameaçando também intervir ali no Irã para talvez intermediar uma mudança de governo, alguma coisa assim. É curioso que você já está vendo focos ao redor do mundo sobre o que está acontecendo no Irã. Olha, duas matérias que eu vou mostrar para vocês, muito curiosas a respeito dessa mudança de ares no Irã. Uma delas foi publicada pelo Metrópole, onde diz assim: Irã ameaça saída diplomática do Reino Unido após protesto em embaixada. Um jovem iraniano pulou o muro da embaixada do Irã no Reino Unido e ele chegou lá em cima, pela foto aí dá para vocês verem, e ele tirou a bandeira atual do Irã e colocou no lugar a antiga bandeira do Irã antes da Revolução de 1979. Essa segunda bandeira que ele coloca, é muito parecida com a atual, só que o símbolo do meio, em vez de ser aquele símbolo dourado, é um leão. E é a época do Império Iraniano, onde você tinha os chás do Irã, que era a dinastia dos reis iranianos. Então, é como se alguém agora subisse numa embaixada brasileira num outro país, arrancasse a atual bandeira do Brasil e pusesse a bandeira do Brasil Império. Isso está acontecendo também em outros lugares do mundo e até nas redes sociais. Olha que curioso o que aconteceu aqui no X. O próprio X, essa plataforma, ela trocou também a bandeira do Irã atual, tá vendo que está com um X aí, pela bandeira anterior do Irã, da época do Império Iraniano, antes de 1979, antes de ter o atual regime. Então, como eu falei com vocês, essa é uma live que eu estou fazendo com a sensação de que ela pode estar desatualizada nos próximos dias, porque eu posso estar falando isso aqui para vocês e amanhã cair ali no Irã o regime. Eu vou colocar aqui para vocês verem uma pirâmide política de como foi que o Irã ficou estabelecido desde 1979, quando houve a Revolução Islâmica, que colocou o atual governo no poder, e como que funciona até os dias de hoje. Então você tem, no topo da pirâmide, o líder supremo, que hoje é o Ali Khamenei. Ele é o representante de Deus, e eles vivem numa teocracia. Então a palavra dele é ordem, acima da Constituição do país. Acima da Constituição do país. Abaixo dele, você tem o Conselho Superior, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho a fonte para eu ler para vocês aqui, olha, o Conselho dos Guardiães, ele não é eleito, e esse Conselho dos Guardiães, ele é escolhido pelo próprio líder supremo, ele escolhe homens de confiança dele, e são geralmente ultra xiitas. Depois eu vou explicar a questão dos xiitas. Aí abaixo desses dois níveis é que você tem níveis que são eleitos. Porém, mesmo esses que são eleitos pelo povo, por um sufrágio universal, ou seja,
por uma democracia, porque eles se dizem um país democrático, esses poderes são eleitos pelo povo, mas a partir da aprovação do líder supremo e do Conselho dos Guardiães. Então, por exemplo, você tem a Assembleia dos Especialistas, que seria algo equivalente à Câmara dos Senadores, o Senado, aqui, seria algo equivalente ao Senado. E essa Assembleia dos Especialistas, ela é eleita, mas, durante as eleições, é o líder supremo que escolhe quais candidatos vão concorrer. É ele que escolhe, tá certo? Não é o povo, não são os partidos, é ele que escolhe. Fulano, Beltrano, Ciclano podem concorrer. Aí o povo escolhe entre eles ali. Não tem assim, igual nós temos aqui, situação, oposição e centrão. Não existe isso. Ou como os Estados Unidos, democratas e republicanos, direita e esquerda, não. Todos estão alinhados com o governo. E o governo que escolhe quem vai concorrer às eleições. Abaixo da Assembleia de Especialistas tem o presidente da República, que tem muito poder, mas também se torna um fantoche nas mãos do líder supremo. Por exemplo, o Ahmadinejad, que foi o presidente do país mais famoso que o Ocidente conheceu, que tinha ódio dos Estados Unidos, hoje, por exemplo, ele está, por causa de uma ordem do governo, ele está recluso. Não é tornozeleira eletrônica, mas quase isso. Justamente um camarada que tinha uma ficha de tanta fidelidade ao sistema. Abaixo, então, você tem o parlamento, e você tem os conselhos municipais, que equivaleriam mais ou menos aos nossos prefeitos, e a população geral. Então, essa é a posição da política no Irã atualmente. Em primeiro lugar, o iraniano é gente boa demais. Eu fiquei assim, até a impressão que eu tive lá é que tinha um Irã das manchetes e um Irã que eu visitei. Porque, assim, a primeira coisa que eu pensava que eu ia encontrar quando chegasse no Irã era uma miséria tremenda, um país caindo aos pedaços. Eu fui ao Irã apenas porque eu tenho as minhas listas dos sonhos, e entre elas tem a lista de viagens, e eu quero completar o meu mapa mundi de todos os países que têm relação com a história bíblica. Falta para eu completar o meu álbum de figurinhas, digamos assim, conhecer o Iraque, que eu ainda não tive a oportunidade de ir ao Iraque. Eu quero conhecer também a Etiópia, que tem relação também ali com a Bíblia, a Arábia Saudita, que eu não conheço ainda, e a Síria. Mas os demais países, Deus me deu a graça de conhecer. Eu conheço o Líbano, conheço o Irã, eu conheço a Turquia, conheço a Grécia, Israel, Jordânia, Egito. Então, eu estou montando. Por isso que eu fui ao Irã. E eu pensava, eu vou lá por causa das antiguidades arqueológicas, mas um país limpo. Olha, um país moderno, me surpreendi, e um povo maravilhoso. Me trataram muito bem. Muito bem. Nós tivemos aqui no NASP, uma época, um aluno iraniano, e eu também ficava surpreso, assim, como ele era gente boa. Eu vou até mostrar para vocês uma foto aqui, que eu tirei lá, com um professor de teologia, numa faculdade de teologia lá. Eu me identifiquei como teólogo também. Ele me tratou muito bem. Olha, pegou minha mão, sorriu, tentou me islamizar lá, falando da importância do Alcorão e tudo mais. Ele falou, pena que eu não tenho um Alcorão em inglês aqui para lhe dar. Falou como é que eram os programas de teologia de lá, e eu contei como é que era no Brasil. Me identifiquei como cristão, não teve problema disso. Inclusive, isso aqui foi perto da cidade de Isfahan, que foi uma cidade que veio muito à baila dos noticiários na época que os Estados Unidos estavam ameaçando lá na guerra recente que eles tiveram com Israel. Olha, e teve um rapaz que cantou numa mesquita lá, uma música muçulmana, mas assim, lindo. Eu tenho isso gravado no meu celular em algum lugar, um dia eu mostro para vocês. Então foi um povo que tratou muito bem. O que eu não gostei de lá, entre algumas coisas, é claro, porque nem do Brasil você gosta de tudo, é o do sorvete, que todo lugar você tinha que tomar sorvete de açafrão. E eles apresentavam como sendo a coisa mais gostosa do mundo, e eu não gostei do sorvete de açafrão. Se tiver algum descendente de iraniano, algum iraniano me assistindo, não fique ofendido, viu? Eu estou elogiando o seu país, mas o sorvete de açafrão eu não gostei, amarelo assim. Outra coisa que eu fiquei surpreendido ali foi com as ruínas arqueológicas, por exemplo, de Persépolis,
Olha que linda, ainda o pouco que está em pé ali. Isso é datado de pelo menos 2.500 anos no passado. Pedras maciças, assim, coisas enormes, incríveis. E as principais cidades da antiguidade do Irã, você tinha Ecbatana, você tinha a cidade de Persépolis, Susan, que inclusive é a cidade onde Daniel passou. Daniel pode ter passado por Persépolis também, onde está o rio Ulai, que é mencionado em Daniel capítulo 11, e a famosa cidade de Passárgada. Lembra do poema? Vou-me embora para Passárgada, lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que amo, na cama que escolherei. Tem um pouquinho de sensualidade nesse poema, mas é um clássico da literatura brasileira, e a cidade de Passárgada está ali. Bom, então, outra pergunta que me fizeram aqui foi sobre a roupa das mulheres, né? Olha essa foto que eu tirei num mercado lá. Então, gente, eles realmente têm muita mulher que veste de roupa branca. Esse é o chador, que cada país não é burca, não. Gente, como leigo, eu mesmo falo, as mulheres no Irã que usam burca. Não, burca não é. Burca é mais do Afeganistão, tem o Hajid, depende de país para país. Ali, a do Irã é chamada de chador. Mas deixe-me esclarecer para vocês um pouquinho. Tem um mito. Não são todas as mulheres que vestem esse tipo de roupa, tá bom? Então, assim, muitas pessoas pensam que no Irã é desse jeito, todas elas vestindo de preto. Não. A maior parte das mulheres que eu vi na rua estavam como no slide da direita aqui, essas mulheres, elas colocam o véu, e aí eu quero comparar as duas imagens para explicar a você por quê. Logo que houve a Revolução Muçulmana, que o Ayatollah Khomeini preferia que as mulheres usassem toda a roupa de preto, tem uma razão. E eu vou explicar para vocês qual a razão. Muitos grupos que surgiram, olha que curioso isso aqui, não é uma... Vou sair aqui um pouquinho do slide só para explicar isso para vocês. Não é uma origem comum, mas não é meramente uma coincidência. Espera aí. Quando teve o iluminismo alemão e o pietismo alemão, muitos grupos religiosos que se tornaram altamente conservadores eram contrários à modernidade. Então, uma forma que esses grupos tinham de demonstrar o seu protesto à modernidade era se vestindo de preto, por duas razões. Primeiro, porque o preto é uma cor mais modesta, era uma cor mais modesta, não é uma cor espalhafatosa, não é um tecido multicolorido que chama atenção para você. O preto é um tecido discreto. A roupa mais discreta que tem é a preta, mais discreta do que o branco. É bem discreta mesmo o preto. Você vê que você veste todo de preto, né? Fica até estranho, assim, não é uma roupa agradável de você olhar. Veja uma pessoa dark, por exemplo, né? Não é muito legal uma pessoa toda de preto. E a segunda razão era apresentar o luto contra a modernidade. Eu estou de luto, porque a modernidade está matando valores. Então você vê que, coincidência das coincidências, muitos grupos religiosos vestiram-se de preto. Os Amish, os Quakers, um grupo dos Amish, não todos os Amish. Tem grupo de Amish hoje que usa mais aquela jardineira, já não se vestem mais tanto de preto, mas tinha um grupo de Amish ali dos puritanos de Massachusetts que só vestiam de preto. Os Quakers também se vestiam de preto. Muitas becas, batinas de padres antigas, e algumas freiras também, eram todas batinas pretas. Lembra? O padre, durante um tempo, hoje não é mais assim, muitos padres nem usam mais batina, mas quando o padre usa uma batina mais clássica, mais conservadora, era preto. Judeus ortodoxos também eles se vestem de preto. Colocam uma blusa branca, mas um paletó preto, um chapéu preto, uma calça preta, e essas mulheres também vestiam de preto por isso. Mas uma coisa que eu percebi das mulheres iranianas é que elas sempre têm um lado assim de reputação das mulheres muito grande. Elas lutaram na justiça há pouco tempo para conseguir ter o direito de tirar carteira de motorista e poder votar. Hoje a mulher pode votar no Irã e pode dirigir carro. Mas se você olhar a maneira como elas usam hoje o véu, é uma maneira quase de protesto. Elas não põem o véu cobrindo todo o cabelo, elas põem sempre aqui atrás, ó. Muitas põem aqui atrás. É uma maneira de protesto, porque lá esse negócio do véu é tão sério que até a estrangeira que vai lá tem que usar véu. Se eu for com a Laura lá, a Laura é doida por conhecer o Irã. Ela vai ter que usar véu o tempo todo.
E essa guia, foi uma guia que estava comigo lá, ela explicou que já aconteceu a situação de a amiga dela estar na casa de alguém, estava tendo um churrasco na casa de alguém, e ela tirou o véu. O vizinho viu, denunciou, a polícia vem, que tem uma polícia da moralidade que vem lá e prende. Eu esqueci de colocar isso naquela pirâmide. E a polícia da moralidade bate em praça pública, faz coisas terríveis. Bom, ainda sobre o atual Irã, esse país, se eu fizer um resumo da história dele, ele é a antiga Pérsia. E ele durou como Pérsia desde o sexto século a.C. até 1935. Só em 1935 que ele passou a se chamar Irã, embora o nome Irã já apareça em fontes antigas. Eu vou mostrar para você que, embora o nome Irã já apareça em fontes de mais de 2.500 anos, o país passou a se chamar Irã apenas de 1935 para cá. Antes de 1935, ali se chamava Pérsia. E como Pérsia, ele foi conhecido ao longo da história. Bom, antes de continuar, eu quero saber se vocês entenderam esse prelúdio que eu fiz aí, se eu posso agora entrar na história do Irã. Vamos falar agora da história do Irã? Muito bem. Para isso, eu vou convidar vocês a voltarem a pelo menos 4.000 anos atrás, 2.000 anos antes de Cristo. O que nós temos? Nós temos um grupo de pessoas que eram chamadas de arianos, aria, ou arian, ou arianes, como se diz em sânscrito, é uma palavra, essa palavra ária, é uma palavra que significa nobre, nobre, pessoas de uma casta elevada. E não era um grupo só. Na verdade, a palavra ariano não é uma palavra biológica ou etnolinguística. Por quê? Porque ela refere a um povo que tinha mais ou menos os mesmos costumes, a mesma cultura, a mesma língua, tá certo? A mesma língua, só que não era um grupo étnico, como você tem hoje, por exemplo, os japoneses, os chineses, os coreanos. Não era isso. Por isso que quando os nazistas vão falar de ariano como sendo um povo superior, que eles queriam resgatar a raça ariana, não existe raça ariana. Isso foi um erro tremendo do nazismo, uma propaganda falsa. O que existiu lá no passado foi um grupo que se identificava como os ários, palavra que vem do sânscrito, que significa nobre, e aí dos ários você teve uma distinção. Aqueles, por exemplo, que foram para o lado que migraram para o lado da Índia, são os indo-arianos, e outros, os proto-iranianos, que foram para a planície, que depois se tornou o Irã. Então, a palavra Irã vem das árias, que significam nobres, só isso. Só isso. Mas o país, quando formou, não se chamou Irã. Ele chamou Pérsia, do nome Parsa. Bom, até aí você entendeu. E como é que eles foram se juntando ali? Vários grupos, eram várias tribos que estavam juntas ali. Até que, por volta do sétimo século, passei aqui um slide a mais. Por volta do 7º século a.C., você tem Dióceses, que era um desses persas, ele unificou pelo menos 6 tribos persas que estavam ali. Esse mapa mostra as tribos que ele unificou. E quando ele unificou as tribos, ele começou a ampliar o território e pela primeira vez em 678 a.C., nós tivemos um império persa, Dióceses. Depois veio o neto dele, Quiáxeres, e depois de Quiáxeres veio o filho dele, Astíages. Tudo bem até aí? Essa foi a dinastia. Aí formou o primeiro império persa. É interessante que uma das tribos que ele unificou era a tribo Magi. Há estudiosos que pensam que essa tribo Magi poderia ser a ancestral dos magos do Oriente que foram visitar Jesus lá no Novo Testamento. Daqui a pouco eu falo disso. Mas eu estou falando, por enquanto, de algo datado do 7º século a.C., 678, que foi a época que eles unificaram tudo ali e cresceram. Toda essa parte em verde foi a parte que eles dominaram. Então você tem aí 3 desses monarcas principais. Porém, Ciro,
Ciro, ele rebela contra o avô dele, de quem que era o avô dele? O próprio Quiáxares. Quiáxares era avô de Ciro. Ele se rebelou contra a dinastia do avô dele, destronou o tio, Astíages, destronou o tio, e Ciro toma o poder. E depois que ele toma o poder e governa sobre o Império Persa, aí vem Cambises II, o sucessor dele, amplia o Império Persa para dominar o Egito, e depois vem Dario I, que amplia ainda mais. E depois que eles ampliaram bem o Império Persa, olha o tamanho da Pérsia aí no sexto século a.C. Então a parte em verde foi a primeira conquista de Ciro. Essa parte em verde era chamada também de Média. Ciro a conquistou, a Pérsia estava aqui embaixo, aí o império que Ciro conquistou tornou-se Medo-Pérsia, que juntou a Média e a Pérsia. E quando eles estavam fortes enquanto Medo-Pérsia, eles vieram e invadiram a Babilônia, tomaram todo o território da Babilônia, invadiram primeiro a capital, tá vendo Babilônia em cima de Borsippa, tomaram a capital, tomaram todo o território da Babilônia, depois tomaram a Lídia, depois tomaram o Egito, vou mostrar aqui a parte que eles tomam o Egito, e aí foi o tamanho do Império Persa no sexto século a.C. Ou seja, países hoje como o Irã, Turquia, Israel, Egito, parte da Arábia Saudita, tudo isso, Emirados Árabes, todos esses países fizeram parte do grande e colossal Império Medo-Persa. E a Bíblia fala desses impérios. Aliás, uma coisa que vai surpreender vocês é que isso já estava profetizado na Bíblia Sagrada. Já que eu falei desses países aqui, deixa eu mostrar para vocês uma foto que eu tirei lá em frente ao túmulo de Ciro, Ciro o Grande. E Ciro é muitas vezes mencionado na Bíblia Sagrada. Tem uma profecia sobre Ciro que está no livro de Daniel e no livro de Isaías. Deixa eu falar de Daniel primeiro. Quando você estuda o livro de Daniel, no capítulo 2, tem um sonho. Eu sugiro vocês, gente, estudem as profecias de Daniel. Quem já comentou aqui, que é meu aluno da Bíblia Comentada, depois você vai lá na parte que a gente explica Daniel. Daniel capítulo 2 mostra um sonho profético de Nabucodonosor, onde vários reinos são apresentados na profecia. O reino da cabeça era a Babilônia, de ouro. Peito e braços de prata, Medo-Pérsia. Depois, no capítulo 7 de Daniel, Daniel viu um urso com um lado mais alto do que o outro e 3 costelas na boca. Era o símbolo da Medo-Pérsia, profetizado na Bíblia. As 3 costelas eram aqueles impérios últimos que os persas dominaram: Lídia, Babilônia e Egito. E depois você tem em Daniel capítulo 8 a representação da Pérsia, novamente, por um bode com 2 chifres, um chifre maior do que o outro. E por que isso? Por que um chifre maior do que o outro? Porque a Pérsia era menor do que a Média. E o e o Ciro acaba lutando contra o tio dele, que era mais poderoso que ele. Então você tem 2 poderes ali, e um suplanta o outro. Agora eu vou mostrar para você como a Bíblia já tinha profetizado a vinda de Ciro muito antes dele nascer. Olha que interessante essas passagens bíblicas sobre Ciro. Olha o que disse Isaías. Gente, Ciro vai surgir no sexto século a.C., por volta de 530, ali aproximadamente, 538 aproximadamente. Isaías está no 8º século a.C. Então Isaías está quase 200 anos antes de Ciro. E olha o que Isaías tinha profetizado. Isaías 45, 1, 4, depois no capítulo 41, no capítulo 42, verso 6. Olha o que Isaías falou. Assim diz o Senhor a Ciro, seu ungido, a quem tomo pela mão direita, para abater nações e desarmar reis, para abrir diante delas as portas, para que não sejam trancadas. E no capítulo 44, verso 26, Isaías ainda fala assim: ele, Ciro, é o meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. Agora eu vou explicar para vocês a importância disso na história do povo de Israel. Eu já expliquei em outras épocas aqui que Israel se tornou
cativo da Babilônia. Na verdade, os judeus. Israel já tinha sido destruída pela Assíria. Os judeus ficaram cativos da Babilônia. O próprio profeta Daniel estava ali no cativeiro da Babilônia. E Deus profetizou que Ciro, o persa, viria para destruir a Babilônia e dar liberdade aos judeus. Agora, notinha de rodapé. Ciro não era uma boa pessoa. Ele era implacável, era político, era pagão, era inimigo do povo de Israel. E Deus falou: Ciro é meu pastor. Ciro é o meu ungido. Tanto é que a tradição judaica, o Flávio José, vou colocar isso aqui para vocês verem. O Flávio José diz que quando... eu vou mostrar o próximo aqui, que eu falo do Flávio José. Que quando... Deixa eu ver se essa passagem aqui... Exatamente. Diz que quando Ciro foi informado das profecias bíblicas escritas sobre ele, isso ampliou o desejo dele de libertar o povo judeu do cativeiro da Babilônia. Olha que curioso. E o livro bíblico de Crônicas, ele conta exatamente como, segundo Crônicas 36, como Ciro libertou o povo judeu. Então, Ciro é mencionado na Bíblia. Olha que ironia das ironias. O Irã, que hoje pede a morte a Israel, o Irã, o governo, eu digo, no passado, foi o Irã que libertou Israel. Quando os judeus estavam cativos da Babilônia, quem entrou na Babilônia, dominou a Babilônia e libertou os judeus foram reis, governantes do Irã, que na época se chamava Pérsia. Foi o Ciro. Ciro é mencionado no livro de Daniel. Daniel provavelmente viveu até o segundo ano do governo de Ciro. Eu tenho aqui no livro de Daniel a menção a Ciro, por exemplo, Daniel capítulo 10, versículo 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. Então, Daniel também foi ministro do governo da Pérsia. Atualmente é o Irã. Legal isso, né? Vamos continuar aqui o nosso passeio pelas páginas da história e você vai aprender mais sobre a Pérsia. Nós temos aqui no MAB uma réplica do cilindro de Ciro, que é esse cilindro que foi encontrado e foi traduzido, e esse hoje está no Museu Britânico, e ele mostra como Ciro, ao assumir o governo da Babilônia, decretou liberdade para todos os povos que estavam atacados e subjugados pela Babilônia. Ele decretou a liberdade deles, inclusive liberdade de culto. Até hoje, esse cilindro de Ciro é tomado como sendo um decreto governamental assim de grande valor humanitários. E depois de Ciro, houve outros governantes da Pérsia que ajudaram os hebreus. Nessa época, o governo chamava-se Medo-Pérsia, porque juntou a Média e a Pérsia. Então, além de Ciro, você tem Xerxes, que eu vou falar com ele daqui a pouquinho, que provavelmente foi Xerxes, o Assuero da época de Esther, e Artaxerxes, que de acordo com o livro de Esdras, foi aquele que, durante o período de Esdras e Neemias, deu a autorização para os judeus voltarem para reconstruírem a Jerusalém, que Nabucodonosor tinha destruído. Olha quanto diálogo entre o Irã e a Bíblia Sagrada. Eu, inclusive, tive a oportunidade de visitar o túmulo de Artaxerxes, que está aí atrás. O túmulo foi feito, gente, na parede, na rocha, completamente esculpido na rocha. Isso você pode perceber como é que eles tinham um poder grande. E já que eu falei do Artaxerxes, deixa eu falar também do Zaratustra. Zaratustra, ou Zoroastro, foi um profeta persa que viveu na época do rei Vishtapa. Até hoje há uma disputa. Quem foi Vishtapa? Alguns pensam que Vishtapa pode ser o Xerxes, outros acham que pode ser um rei posterior, que seria um dos Dários. Ninguém sabe ao certo quem seria. E o Zaratustra, ou Zoroastro, ele fundou uma famosa religião persa chamada Zoroastrismo. Não sei se você já ouviu falar. Inclusive com um livro sagrado chamado Zend Avesta. Um livro que foi depois ampliado, depois da morte de Zoroastro. E alguns acreditam que o Zoroastro queria que a Pérsia voltasse a ter o culto de um único Deus.
E embora o zoroastrismo hoje seja uma religião politeísta, bastante politeísta, alguns acreditam que o politeísmo é um desdobramento posterior, mas que o próprio Zoroastro era monoteísta. E há tantas semelhanças entre ensinamentos judeus e o que encontramos ali na religião persa de Zoroastro, que há 3 teses que são levantadas sobre as semelhanças. Primeiro, que os judeus copiaram a religião deles do zoroastrismo. Segundo, que o zoroastrismo copiou coisas do judaísmo. E terceiro, que é mera coincidência. O fato é que, por exemplo, a ideia de anjos, o zoroastrismo tem, a ideia de criação. Olha, por exemplo, como que o Zoroastro estabelecia em capítulos a história do mundo. Ele fala que a história do mundo seria dividida num período de 12.000 anos, que num período eterno chamado Zenane Akerene, havia um único Deus supremo, um único Deus supremo. E o seu nome era Ahura Mazda. Ahura Mazda. Inclusive, aí em cima você tem um sinal do Ahura Mazda, mas da época posterior, tá certo? É quando fizeram uma mistura entre o zoroastrismo e algumas outras religiões pagãs da Pérsia. Inclusive tem a ideia do mitraísmo, que alguns, embora os antigos falem que também é uma religião que veio da Pérsia, de adoração ao sol, há dúvidas sobre isso. Bom, e no Zenane Akerene, ou Zervan Akarana, que é a mesma coisa, o Ahura Mazda, ele criou todos os seres. E quando ele criou os seres, ele criou a criação material, os seres materiais e os seres espirituais, chamados Fravarris. E esses Fravarris entraram numa guerra cósmica, porque alguns seres espirituais se rebelaram contra o Criador. E começou a guerra cósmica. E essa guerra cósmica foi transferida, depois dos 3.000 anos, para a Terra. E o casal que aqui estava, chamados de Machia e Machioi, eles foram atacados pela guerra cósmica e eles caíram em desgraça. E a Terra hoje experimenta morte, doença, sofrimento, porque faz parte da guerra cósmica daqueles seres espirituais que se rebelaram no céu contra o Criador. Não parece muito com a história de Lúcifer, que se rebela no céu contra Deus e o conflito cósmico passa para a Terra quando Adão e Eva caem em pecado? Aí, de acordo com o Zoroastro, depois de mais 3.000 anos, tem também a questão do dilúvio, viria o dilúvio, a corrupção humana, a queda do ser humano, e depois de mais 3.000 anos, viria a aparição de Zaratustra, ou Zoroastro, e a vinda prometida de salvadores, Sayoshaant, e um salvador especial que viria para redimir a humanidade. E a remissão final culminaria os 12.000 anos de história da Terra, com o retorno ao infinito purificado, ressurreição geral, vitória e retorno ao infinito purificado, e ressurreição. Então a Bíblia fala de ressurreição e aqui também fala de ressurreição. Muitos pensaram, então, que essas coincidências podem ter sido algum tipo de diálogo que houve entre judaísmo e zoroastrismo. E lembra que eu falei com vocês daquela tribo Magi, que era persa, que foi unificada no 8º século antes de Cristo, no 6º século, na verdade, no 7º século, na verdade, dos Magi teriam vindo um grupo de estudiosos de linha zoroastra que viam nas estrelas a profecia de que algo haveria de acontecer no mundo em relação à vinda desse Salvador que Zoroastro já havia dito. Então, alguns teólogos trabalham com a hipótese, não é certeza absoluta, gente, é uma hipótese, mas razoável, de que os magos do Oriente que vieram visitar Jesus poderiam ser magos persas. Tá bom? A rainha Esther, como eu falei com vocês, há um debate também sobre quando viveu a rainha Esther, talvez depois de Dario I, na época de Xerxes, e uma curiosidade sobre a rainha Esther, que também viveu no Irã, na Pérsia, foi lá que os judeus foram libertados. Aliás, tem um grupo de judeus que moram no Irã e são muito bem tratados, moram ali perto de... vou lembrar o nome da cidade lá, Isfahan. Eu vi uma sinagoga de judeus lá.
E teve até na época do Ahmadinejad, alguns grupos de judeus que eram pró-Irã e contra Israel. Vai entender, não é? Vai entender. Judeus religiosos. Aliás, já que eu falei da Rainha Esther, no Irã tem até hoje os restos do palácio de Xerxes I, que se ele foi o Assuero, que Esther menciona, foi nesse palácio que viveu a Rainha Esther, com toda a história ali. E o túmulo de Esther e seu primo Mordecai, ou tio, de acordo com algumas versões, até hoje está lá no Irã. Mas você vai me perguntar, Rodrigo, é realmente o túmulo da Rainha Esther? Não, não posso afirmar. Isso é uma tradição iraniana, mas não tem nenhum relato arqueológico que confirme isso, para longe de qualquer questionamento. Mas apenas uma curiosidade, que entre 2020 e 2024, um grupo de rebeldes queria destruir o túmulo da Rainha Esther e do Mordecai e construir no local uma embaixada da Palestina. Esses túmulos estão na cidade de Hamadan, no Irã, mas a polícia interveio, o governo não deixou destruir os túmulos e os túmulos continuam lá. Então, interessante que, mesmo que eu não possa afirmar que sejam os túmulos reais de Esther e de Mordecai, é um símbolo muito forte da história judaica e está sendo preservado ali no Irã. Então você vê, antes de eu continuar aqui agora para passar para a parte moderna do Irã, que é um país de contrastes, de altos e baixos em relação à história de Israel. Sobre a história agora moderna do Irã. Agora eu vou dar um resumão aqui, porque eu falei bastante do Irã enquanto império. Então, falei com vocês, de 700 a.C., aproximadamente, a 550, você tem a capital Ecbatana, onde tem a primeira formação do Império dos Persas, que eu falei com vocês, com a unificação daquelas 6 tribos e ampliação do domínio. Depois vem o Ciro, que rebela contra o avô dele, e tira o tio dele do trono, e o Ciro conquista, Ciro o Grande, Ciro II, e ele cria o que a gente chama Império Persa Aquemênica, ou também chamado Império Medo-Persa, porque ele domina as regiões da Média. E é ele que abarca o contexto bíblico de Daniel, Esdras, Neemias, ele e os descendentes dele, né, no trono ali, no poder. Aí você tem, depois dele, você tem o Xerxes, o Artaxerxes, o Dario, Xerxes, Artaxerxes, Dario II. Depois vem a época de Alexandre o Grande. Aí a Pérsia foi dominada por Alexandre, e depois da sua morte ela ficou como parte de Seleuco, ela fez parte do império do governo Seleucida. Aí a Pérsia teve um grande processo de helenização. Depois ela consegue uma libertação e vem o Império Parta e toma conta de novo da Pérsia. Aí por volta, aí tem um erro no gráfico, 240, não, tá certo, 247 depois de Cristo, tá bom? 247, não, tá certo, antes de Cristo é 224 depois de Cristo. Esse aqui tá o erro, 224 depois de Cristo. Aí você tem o Império Parta. Quando eu fiz meu doutorado na USP, eu estudei um achado arqueológico de Dureoropos, na Síria, da época do Império Parta. Depois vem os Sassânidas, que tomam o controle da Pérsia. Aí vem o Império Sassânida, que dura até 651. Aí, depois de 651, você tem vários outros grupos tomando a Pérsia. Do 7º século até o século XI, você tem o Império Árabe. Os árabes tomam conta da Pérsia. Os árabes tomam conta, e depois do século XI até o século XV, aí você tem outros grupos rivais ali, como, por exemplo, os mamelucos tomam conta de lá. Depois você tem os árabes que tomam conta. Depois tem uma época em que os otomanos tomam conta de parte da Pérsia. E depois você tem, no século XV em diante, ainda tem os mongóis também. No século XII, os mongóis, lembra do Gengis Khan? Ele também domina ali, ou seja, a Pérsia ficou na mão de vários ali, até ela conseguir a fundação do Irã moderno, em 1501. Ainda não chamava Irã, continuava chamando Persa, mas foi uma época que ela conseguiu uma certa independência. O islamismo se tornou a religião oficial nessa época, porque, veja bem, já havia uma religião islâmica muito grande ali na Pérsia desde o 7º século de nossa era em diante. Mas o islamismo se tornou a religião oficial deles a partir de 1500. Isso foi até uma forma de responder
aos árabes, porque os árabes eram sunitas. Aí, com raiva dos árabes, eles assumiram o islamismo mais xiita. E você sabe que o Islã é dividido entre esses dois grandes polos aí. Se odeiam, xiitas e sunitas. Xiitas e sunitas, eles se odeiam mesmo. E o que aconteceu depois disso? Então vamos lá. Depois disso, então, você tem, na continuidade da história, você tem a Pérsia, que a partir do 18º século de nossa época, 1722, ela começa a ter problemas com a Europa. Você tem agora guerras europeias, o Império Germânico, que vão tomando conta ali. Aí a Turquia agora tinha o Império Turco-Otomano, que são povos que vão guerreando ali em volta, e a Europa vai crescendo, crescendo, crescendo. Foi a grande época do imperialismo europeu, de 1779 até 1914. A Europa tinha várias colônias, você tinha a Companhia das Índias Ocidentais, que a Índia estava na mão da Europa, a África inteira era coluna europeia, a América inteira era coluna europeia, de vários países da Europa, e você tinha vários reis da Europa ali, querendo conquistar, 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 e a Pérsia ficava no meio daquele fogo cruzado. Até que, em 1914, ela foi empurrada para a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Por causa da briga por petróleo. Forças rivais, então, ocupam a Pérsia durante a guerra, principalmente a Prússia, que depois é o Império Germânico, a Alemanha. E o que eles buscavam ali na Pérsia durante a Primeira Guerra Mundial? Petróleo. Vocês sabem que o Irã é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. E esse campo de petróleo começa a ser visado. Aí tem várias intrigas, você tem uma jihad, tem uma briga, tem guerra e tudo, até que a Inglaterra toma conta de lá depois da Segunda Guerra Mundial, depois da Primeira Guerra Mundial, e a Inglaterra permite o surgimento de uma monarquia persa do Reza Shah Pahlavi. O Reza Shah Pahlavi inaugura uma monarquia persa, independente, entre aspas, mas subserviente à Inglaterra e a países europeus. Vocês entenderam esse resumo aí? Esse Reza Shah Pahlavi, ele assegurou o poder, mas ele foi inclusive destronado pela própria coroa britânica. A coroa britânica tirou ele do poder ali, e depois ele conseguiu voltar ao poder. Mas ele voltou ao poder por pouco tempo, e depois ele morreu, e quem assumiu o controle no lugar dele foi o seu filho, o Shah, que também tinha o nome do pai, Reza Pahlavi. Mohammed Reza Pahlavi. Esse foi o segundo e último rei da monarquia persa moderna. Entendeu? Então, coloca aí. 1935, começa uma monarquia persa, e ela só teve 2 reis. O Reza Pahlavi e depois o filho dele, Mohammed Reza Pahlavi. E a palavra Shah está ali para o rei, como você tem César para os reis de Roma. Esse Reza Pahlavi que vai ser destronado em 1979, quando nós temos a Revolução Iraniana. Essa Revolução Iraniana aconteceu pelo seguinte, foi uma guerra, e olha, gente, é interessante que o Reza Pahlavi, ele era um ditador do povo, quando estava lá no poder. Hoje tem descendentes dele que ainda querem buscar de novo o trono, que a família toda foi expulsa do Irã. Eles estão exilados. Os descendentes não podem pisar no Irã mais. Foi uma época que grandes monarquias caíram. Nessa época também, os sultões do Império Turco-Otomano também caíram. A Turquia também se tornou agora um país, você tem, acho que em 1920 ou 21, ou 23, que você tem o Atatürk, que cria a República Turca. Aí agora a Turquia também deixou de ser um império dos sultões, e agora ela ficou só a República Turca. E o Irã, também em 79, ele deixa de ser uma monarquia e se torna agora uma república, mas uma república muçulmana. O Khomeini, que estava exilado na França, voltou ao país e eles tiveram apoio de outros países da Europa e também dos Estados Unidos. O Khomeini pegou e deu o golpe e assumiu o poder.
Agora, olha a ironia. Quando o Ayatollah Khomeini assumiu o poder com o apoio do povo, o rei Reza Pahlavi, ele tinha uma atitude laica. O país era muito ocidental, em vários costumes, em várias coisas. Então, quando o Ayatollah Khomeini assume o poder, ele assume e cria uma reforma religiosa, trazendo o país para dentro de uma cultura ultra mega power muçulmana. Foi daí que começaram as leis da Sharia, obrigando as mulheres a usarem o véu em público, só em casa que ela não pode, mas em casa, assim, bem dentro da família, que se ela sair no quintal, ela tem que usar. Os homens são obrigados, então, a irem desculpa, à mesquita. É a religião muçulmana xiita que domina, e o próprio Ayatollah Khomeini assume como o chefe supremo da nação e traz a nação para uma teocracia. Agora eu usei a palavra ironia. Embora houve ajuda até dos Estados Unidos para o Ayatollah Khomeini, porque eles estavam inimigos do Reza Pahlavi, o Ayatollah Khomeini se voltou contra os Estados Unidos. Olha que incrível. E sabe quem ficou refém durante a Revolução? Funcionários da embaixada americana e alguns cidadãos americanos que estavam no Irã e não conseguiram sair antes da queda do regime. Isso foi em 1979. Então, alguns funcionários correram para a embaixada, ficaram na embaixada morrendo de medo, porque a qualquer momento a embaixada seria tomada. E o Ayatollah Khomeini não mandou atacar a embaixada porque ele tinha medo de um ataque militar nos Estados Unidos. Mas ele também não deixava as pessoas saírem da embaixada para tomar um voo para sair do país. Então, todos ficaram reféns ali na embaixada americana, alguns cidadãos americanos, alguns funcionários, o próprio embaixador. E aí, o que os Estados Unidos fizeram para libertar as pessoas que estavam presas ali? Essa foi a história mais, assim, doida da espionagem. Aliás, para contar essa história, eu vou até sugerir um filme para vocês. Quem puder, um filme antigo, assista um filme Argo. Esse filme Argo, aliás, eu quero saber, quem já assistiu esse filme Argo, coloca aí nos comentários se já assistiu. Esse filme é baseado no que eu vou contar para vocês agora, tá bom? Foi um caso mais, assim, surreal de espionagem que eu já vi. O mais parecido com isso foram os israelenses, que também tiveram um caso de espionagem muito parecido. Por quê? Olha o que os americanos fizeram. Já que o Irã não queria permitir que o pessoal da embaixada saísse, eles pegaram pessoas dos Estados Unidos, treinadas, é claro, espiões, e alguns nem eram espiões, mas se voluntariaram aí, foram para o Irã, pegaram aquilo que o Irã amava demais, mesmo na época do Ayatollah Khomeini: cinema. Os iranianos amavam cinema. Tanto é que tem o cinema iraniano. Até hoje, o pessoal fala que é uma coisa interessante, que uma produção de um filme iraniano, porque a moeda deles está tão desvalorizada, que $1 compra milhões de reals, que é o nome da moeda deles, parece com reais, né, com a nossa moeda. E um filme é produzido por eles pelo valor de 200 mil reais. Você faz um filme, de tão barato que é, de tão desvalorizada que é a moeda deles. Então, já que eles gostam tanto de cinema, os americanos mandaram para lá um grupo de cineastas, queriam rodar um filme. Supostamente rodar um filme. E eles estavam ali e, de maneira clandestina, não vou dar spoiler não, eles iam tirando as pessoas da embaixada, fazendo as pessoas passarem por atores. E depois conseguiram sair do país. Quando o governo soube, ficou assim, sabe? Uma outra história parecida de espionagem dessa foi de Israel, quando eles também foram libertar alguns judeus etíopes, e eles forjaram que eram apenas pessoas que estavam construindo um resort. Então, por isso que a história é parecida. Pois é, essa história do filme Argo aconteceu em 1979, quando teve essa tomada de poder. Aí o Ayatollah Khomeini ficou governando o país com mão de ferro, uma teocracia, uma ditadura, aquela coisa toda, até que o Ayatollah Khomeini morre, e quem assume o cargo de líder supremo do país foi o Ayatollah Ali Khamenei, que está até hoje, está com 86 anos, se não me engano. E ele pode cair a qualquer momento, pode ser morto pela população.
O que chama atenção é que em 1979, quando houve a tomada do poder do Ayatollah Khomeini, eles estavam numa ditadura. Mas o que fez o povo se revoltar contra o governo? Questão econômica, que estava cada vez mais frágil, a questão econômica, o país estava numa decadência econômica, a repressão. Uma hora o povo agiu como uma garrafa de Coca-Cola que você vai sacudindo. Uma hora ou jogou aumentos na Coca-Cola, ela explode. E as mesmas características que nós vemos no Irã de 1979, quando o povo entrou numa guerra civil e derrubou o governo, são as características que eu estou vendo no Irã agora. Portanto, eu não sou profeta, nem filho de profeta, muito menos especialista em geopolítica, mas eu acredito que o Irã está com os dias contados, esse tipo de governo que está lá. Está com os dias contados. Alguém já ouviu falar também do escândalo da época do Ronald Reagan, chamado Irã-Contra? E olha como é que a coisa é complicada. Quando teve a queda do regime do Reza Pahlavi e o Ayatollah Khomeini assumiu, os Estados Unidos ficaram assim, vendo que o Irã era o inimigo. Aí eles colocaram um embargo econômico no Irã. Só que enquanto eles colocaram um embargo econômico no Irã, isso em 1980, um ano depois da Revolução, começou a surgir um outro mini ditador num país vizinho chamado Iraque. Esse ditador chamava-se Saddam Hussein. E começou uma guerra do Irã contra o Iraque. Do Irã contra o Iraque. E nessa época, os Estados Unidos fez uma coisa. Ele deu armas para o Iraque, combateu o Irã, porque era interesse da política americana que o Irã perdesse a guerra. Então, os Estados Unidos começaram a armar o Iraque. Mas calma que não para aí. Embora os Estados Unidos oficialmente estivessem aliados do Iraque, na guerra do Irã, foi de 80 até 88, a guerra Irã-Iraque, eles também contrabandeavam para o Irã armas. Isso foi um escândalo no governo Reagan. Porque, veja bem, oficialmente, os Estados Unidos eram aliados do Iraque. Estavam armando o Iraque para destruir o Irã. E, na época, a propaganda americana não, o Irã é uma ditadura, temos que acabar com o Irã, vamos armar o Iraque, vamos libertar o povo, sabe? Vamos ajudar também o povo que está ali. Só que eles estavam também mandando armas para o Irã. Os historiadores dão duas explicações porque os Estados Unidos jogavam nos dois campos. Para o Irã, eles estavam negociando secretamente, supostamente, a libertação de reféns americanos que estavam presos em países ditatoriais do Oriente Médio. E o Irã tinha esse poder de trazê-los de volta. Mas existem uns que acreditam que, na verdade, a questão era o petróleo. Esse foi a crise do Irã contra. Agora, olha a ironia. Quando o Iraque começa a ir contra o Irã e o Irã resiste, depois que o Saddam Hussein se torna grande, aí os Estados Unidos, na Primeira Guerra do Golfo, do George Bush, vai contra o Iraque. Os Estados Unidos armaram o Iraque e depois foram lá para destruir o Iraque, alegando que o Iraque tinha armas nucleares. Aí depois, na época do Bush filho, em 2003, se eu não me engano, a Segunda Guerra do Golfo, de novo contra o Iraque. Percebeu como é que a coisa vai subindo e levando? Agora, de novo, os Estados Unidos estão contra o Irã. Estados Unidos não são bonzinhos. Eles não são os heróis, tá certo? Isso não significa que eu não queira a queda do regime. Se os Estados Unidos entrarem lá, agora, numa guerra, e acabarem com Ayatollah Ali Khamenei, e tirar o povo iraniano daquele sofrimento, eu vou achar bom. Não vou mentir para vocês, eu vou achar bom. Mas preste atenção no meu comentário. Isso não significa que Estados Unidos é bonzinho. Eu falei sobre isso na live passada. Isso não significa que os interesses de Donald Trump são sempre nobres. Ah, se não é assim, Rodrigo, então não pode deixá-los atacar? Não, olha como é que a Bíblia apresenta. Eu falei com vocês nessa live que Ciro era um pagão, Ciro era um conquistador, mas a Bíblia fala que Deus usou Ciro para destruir a Babilônia.
e até falou, Ciro é o meu pastor. No sentido assim, eu uso Ciro. Depois Artaxerxes deu a autorização para o povo de Israel voltar. E Deus usou novamente a Pérsia. Então, na verdade, Deus está na soberania da história. Deus não joga as peças do tabuleiro como se nós fôssemos robôs. Eu acredito no livre-arbítrio humano. Mas mesmo dentro do livre-arbítrio humano, a soberania de Deus é montada. É um paradoxo isso. Deus consegue estabelecer os seus planos, mesmo sem transformar os seres humanos em marionetes. Ficou claro isso? O ser humano pode resistir ao chamado de Deus, pode cuspir em Deus, mas o plano de Deus vai se cumprir. De uma maneira ou de outra. Então é isso que você tem que entender. Deus respeita a sua decisão, se você não quiser ficar do lado de Deus, mas o plano de Deus vai se cumprir de um jeito ou de outro. E na Bíblia, várias vezes, Deus usou nações pagãs e reis pagãos para o propósito dele. Por exemplo, Nabucodonosor era um rei hostil, e Deus usou Nabucodonosor para punir os próprios judeus. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Por isso que a Bíblia fala, aí entrando agora no Novo Testamento, que a nossa guerra não é contra poderes desse mundo, mas contra as hostes celestiais, e que o nosso reino não é desse mundo. Então o cristão tem que ser um cidadão fiel, ele tem que cumprir com os papéis de cidadania dele, exceto quando a cidadania está contra as coisas de Deus. Por exemplo, é a minha obrigação, enquanto um cristão, devolver os impostos da maneira correta, não sonegar impostos, cumprir com as regras, com as leis do meu país. É a minha obrigação perante Deus. Agora, se amanhã o país dá uma ordem que fala assim, por exemplo, todo mundo vai ter que prostrar diante da imagem do rei, eu não vou. Como Daniel, como os companheiros de Daniel na Babilônia, que ficaram em pé lá, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles ficaram de pé e enfrentaram a fornalha ardente. Se não fosse uma coisa contra a lei de Deus, eles obedeceriam ao rei da Babilônia. Então, Deus pode, hoje, usar os Estados Unidos para derrubar o regime de Ali Khamenei, mas isso não significa que Estados Unidos são os mocinhos da história.